Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo certo. Bora para a primeira aula. Eu vou falar sobre as madeiras, sobre as texturas delas, porque são mais de uma, e vou explicar como eu trato essas madeiras e como eu crio as peças a partir dos detalhes delas, tá? Eu vou pegar a primeira aqui, que é uma que eu mostrei, né, no último vídeo, que é essa. Vocês podem reparar que a textura dela é mais espessa. Ela não é tão lisinha e ela tem alguns fragmentos soltos. Ela tá bem resistente, ela não tá podre. Ela tá tipo, quando eu aperto ela se mantém firme em todas as estruturas, então ela tá perfeita para uso. Eu só preciso firmá-la mais com a cola. Essa aqui vai receber uma camada de cola primeiro, antes de ser trabalhada, antes de receber os outros materiais, como o biscuit e os elementos que eu vou colocar aqui em cima. E vocês estão vendo que ela tá soltando umas coisinhas? Depois que eu passar a cola, depois que ela secar, ela não vai mais soltar esses fragmentos, ela vai se manter intacta. Então, a madeira que a gente vai trabalhar hoje vai ser essa. Essa aqui, a estrutura dela é diferente. Ela é mais lisa, ela não é tão espessa como a outra. Só que aqui em cima, ela tem vários fragmentos também, desiguais, só que ela não tá solta, ela tá bem firme. Tanto é que quando eu puxo algum detalhe desse, ele se mantém firme e ele não fica soltando, sabe? Aqui tem umas cascas que eu achei bem interessante, que eu vou ressaltar. Aqui ela tá um pouquinho solta, eu vou tentar, porque eu quero fazer um detalhe aproveitar, né, esse detalhe e fazer uma arte aqui. Eu quero colocar massa de biscuit para firmar essa parte. O biscuit ele é muito resistente e a cola também. Então essa aqui ela vai receber o verniz. Qualquer tipo de verniz serve, mas o que eu vou usar hoje vai ser o verniz vitral. Mas a gente vai conversando também. E eu postei no Instagram mais cedo, mostrei essa aqui quando eu achei. Ela também vai receber o verniz, ela não vai receber a cola, tá? Porque ela tem uma estrutura lisa também, então o verniz é o suficiente para ela. E por hora é só. Tem uma pequenininha também que eu vou passar verniz e falar o que dá pra fazer, Vou oferecer algumas opções e algumas possibilidades de criação a partir dessas madeiras. A gente vai conversando enquanto eu vou fazendo aqui, tá bom? Eu vou utilizar 2 copos, tá? Pra colocar a cola e o verniz. Eu utilizo 2 pincéis, galera, eu acho mais fácil, mais prático também. Porque se eu utilizasse um só, eu teria que limpar para depois utilizá-lo novamente. E quando eu passo cola, que no caso é esse, vocês podem ver que ele tá mais, vou usar uma palavra meio feia, mas ele tá meio arregaçado, porque as madeiras que recebem a cola são mais rudes, não são madeiras tão delicadas. Então, assim, ele pode ficar meio espalhafatoso assim. Mas não tem problema, ele é funcional. Então, assim, vou usá-lo até ele acabar. Utilizo 2 pincéis, o verniz vitral, como eu disse, tá? Vocês podem optar pela goma laca, que cumpre o mesmo papel desse aqui. Eu só não comprei a goma laca porque eu não encontrei. E o dia que eu fui no armarinho aqui perto, aí eu tive que comprar esse mesmo. Mas a goma laca ela é muito mais em conta, ela é mais barata e, como eu disse, ela cumpre o mesmo papel. E eu vou utilizar a cola, que é essa que eu coloquei lá no grupo, tá? Pra porcelana fria. No momento que eu passar a cola, vocês vão ver que a madeira ela vai ficar esbranquiçada, mas não se preocupem porque depois de seca ela fica transparente, tá bom? Ela fica assim, ó. Vou pegar uma peça pronta, que é essa aqui. Vocês estão vendo que ela tá brilhosa, mas ela não tá branca, esbranquiçada, tá bom? Eu vou começar passando a cola aqui para vocês verem como que é o processo, tá bom? E a gente vai conversando. Primeiro passo é colocar a cola em qualquer estrutura que vocês vão utilizar, né,
para repassar essa cola, para passar essa cola. Pegar o pincel destinado para cola. Ou se vocês quiserem utilizar o mesmo, aí, por exemplo, um pincel para os dois, vocês passem a cola, deixa o pincel de molho na água um tempo, até ele dissolver aquela água, porque essa água aliás, essa cola, ela dissolve na água, tá? Esperem um tempo, depois vocês lavem ele e utilizem normalmente, depois pro verniz. Depois eu explico como que vocês vão fazer com o processo do verniz. Vamos focar agora na cola e na madeira, tá? Aqui eu molho, vou mostrar aqui pra vocês. Molho o pincel aqui na cola, assim. Pego a madeira, coloco aqui assim, próximo do copo, e venho passando na madeira. Essa cola, ela vai ser absorvida pela madeira, tá? Ela vai ser absorvida totalmente. Demora um tempinho para secar, tá? Se o sol estiver quente, como tá hoje, nem parece inverno, na verdade, algumas horas somente. O verniz, ele é mais rápido. Mas, se tiver frio, aí algumas horas a mais. Tá bom? Em média umas 8 horas, mais ou menos, se tiver chovendo, se tiver bem frio mesmo. Aí eu vou passando a cola em toda a estrutura, para ela ficar bem firme. A minha intenção é que essa madeira não solte mais nada, que ela fique intacta, com todos os seus fragmentos juntinhos, para que quando eu vier com o biscuit não se solte, porque o biscuit ele é muito resistente, só que ele precisa de uma base bem sólida, ele precisa de uma base que sustente a estrutura dele, tá bom? Olha como é que ela fica, como é que ela vai ficando esbranquiçada. Isso aqui é normal, tá, gente? Vai ficar assim mesmo, depois de um tempo, isso aqui vai ficar transparente, como eu mostrei a outra peça. A outra peça foi o mesmo processo. Essa aqui eu mostrei que tá pronta. Eu passei a cola na base antes de começar, né, a montar os elementos. Aí depois que ela secou direitinho, ela ficou transparente e eu consegui trabalhar em cima. Vocês conseguem passar, tipo, se vocês não se incomodarem em sujar a mão de cola, vocês conseguem passar de uma vez só, tipo, passar tipo, em cima, embaixo. O ideal é que toda a estrutura da madeira receba a cola, tá? Toda ela. Tem pessoas que preferem diluir um pouco na água, eu não gosto, particularmente eu acho que ela fica um pouquinho mais frágil, eu prefiro passar a cola inteira mesmo, para ela ficar o mais resistente possível e a peça durar bastante tempo e resistir, né, ao longo dos anos. Como eu disse, se vocês não se importarem disso, já a mão de cola, vocês podem passar nela toda, depois lava a mão normalmente, porque, como eu disse, né, demora um tempo para secar e você tem que colocar a mão onde ainda tá molhada. Geralmente eu faço assim, mas como aqui eu estou ensinando vocês, eu já quero começar outra peça, eu não vou passar nela toda, eu vou passar só nessa parte aqui, para vocês só entenderem como que é esse processo. E já vou pular para a próxima etapa, que é a outra madeira com verniz, tá? Se eu não estivesse gravando esse vídeo, eu ia passar em todos os buraquinhos, aqui, tudo. Ia molhar de cola inteira e ia fazer como eu faço normalmente, tá? Ia colocar para secar ou no sol ou aqui dentro mesmo e esperar ela ficar pronta para a próxima etapa. Agora, a gente vai para outra madeira, que é essa, que é a que vai receber o verniz, tá? Aí aqui, eu vou colocar o verniz aqui, como eu coloquei a cola, e vou vir com outro pincel, que é o pincel destinado ao verniz. Eu vou colocar só um pouquinho, esse verniz ele não pode ficar sem tampa, porque ele vai secando, tá? Então, o ideal é que eu reserve um pouquinho aqui. Evita colocar na tampa também, porque ele resseca um pouco a tampa e quando a gente fecha ele gruda e depois dá o que fazer pra abrir. Aí é só por Deus mesmo, nossa senhora. Vamos lá. Aí eu vou pegar a minha madeira,
aquela que tá lisa. E vou passar verniz nela toda. O verniz, ele ajuda a peça a se manter firme. A peça que recebeu a cola, quando eu terminar essa peça, lá no finalzinho, quando ela estiver pronta, vai ser a peça que vai compor a coleção dos signos, que eu tô trabalhando nela agora. Quando ela estiver pronta, eu vou vir com verniz, com uma camada de verniz pra ela ficar bem linda e bem resistente, bem resistente, né? Pra durar bastante tempo aí. Aqui o verniz, aí é a mesma coisa, eu vou molhar o pincel aqui nessa aguinha de verniz. Vai ficar assim. Vocês vão ver o tom muda um pouco, tá? Ela fica... Eu gosto bastante do tom do verniz. Como se a madeira estivesse molhada. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Tá vendo a diferença? Olha, aqui é sem verniz e aqui com verniz. O cheiro é bem forte, tá? Quem tiver o nariz sensível, use máscara, tá? Até quem não tem o nariz sensível é legal usar. Eu deveria estar usando, só que eu sou sem vergonha. Eu fico aqui sofrendo. Mas o ideal é que utilizem máscara direitinho pra não prejudicar e tudo mais. Porque é um cheiro bem forte. Aí aqui vocês vão passando normalmente, tá? Em algumas regiões, por exemplo, essa aqui tá mais clara. O efeito, ele não vai ser tão gritante como aqui, que a madeira é mais escura. Tipo, aqui ela fica mais molhada do que aqui do lado. Esse verniz, ele seca muito rápido. É questão de minutos mesmo, sabe? Só quando tá muito frio, que demora mais um pouquinho. Mas, geralmente, ele é bem rápido. Vocês podem estar utilizando outro tipo de verniz, tá? Verniz para construção mesmo, para madeiras... Esses verniz que vendem em casas de ferramentas, essas casas aí que vendem coisa de... Esse povo aí que trabalha com construção. Eles vendem verniz, o verniz é um pouco mais grosso, eu já usei dele. Ele demora mais para secar, eu não acho ele tão prático, mas ele cumpre muito bem o papel também. E ele não é tão transparente, eu acho ele meio amarelado. Mas pode ser utilizado. Façam testes, sabe? É legal fazer testes e até vocês se adaptarem aos materiais. Eu gosto desse da goma laca, então... na verdade, eu utilizo mais a goma laca porque... Por causa do preço, custo-benefício, ele é muito melhor. Essa peça também vai compor essa coleção, essa próxima, dos quatro elementos, desculpa. Não vai deixar de ter, né, porque cada signo é regido por um elemento. Mas ele vai compor a coleção dos signos. Pronto. Aqui também eu não vou passar nela toda, eu passaria se eu não estivesse gravando o vídeo, mas é só para vocês entenderem mesmo como que é feito esse passo a passo e como que a madeira fica. Aqui, mais uma diferença do verniz e sem verniz. Tem pessoas que gostam sem verniz. Caso vocês queiram manter o tom da madeira, esse tom mais claro, e não queiram que a madeira fique tão escura, vocês podem passar a cola primeiro, nesse tipo de madeira, e depois vir com o verniz, porque a cola, ela não escurece tanto a madeira. Ela deixa ela mais clara. Ela dá uma leve escurecida, mas é muito pouco, é bem menos do que o verniz. Eu gosto desse tipo de tom, eu gosto dessa forma, de como fica, então pra mim tá perfeito. Aí eu vou deixar ela aqui. Vou tampar aqui o verniz, que já era pra mim ter tampado, falei pra vocês, mas não fiz, né? O ideal é que tampe logo depois que vocês colocarem no copinho. Eu vou começar a envernizar isso aqui também. Essa estrutura de madeira, como eu disse, ela é mais lisa, então ela não necessita da cola, tá? Ela pode receber só o verniz mesmo. Olha como que essa textura ela é diferente da outra. Ela não fica tão escura, tipo, quanto essa aqui. Eu vou colocar uma lado a lado pra vocês entenderem. Ó. Ela só dá uma realçada mesmo, olha só. Fica mais amarelada e tudo mais. As cores são realçadas, mas aqui ela fica bem mais escura, porque as madeiras são diferentes. Então, é legal prestar atenção nesses detalhes.
Eu sou muito fã de todos as manchas, os detalhes que cada madeira traz, porque isso me ajuda muito na criação. Porque cada peça é única, cada madeira é única. É igual digital, sabe, gente? Não tem outra igual. Por mais que você procure, por mais que você pesquise e olhe, você nunca vai achar uma madeira parecida com aquela outra que você trabalhou, e isso é muito mágico. E a partir desses detalhes, vocês podem criar outros. Eu trabalho com modelagem há algum tempo e eu já fiz muitas peças e nenhuma ficou parecida com a outra. Até as que eu tentei reproduzir o mais parecido possível, elas ficaram bem diferentes. Geralmente, como a gente vai evoluindo, né, com o passar do tempo, essas peças vão ficando mais bonitas. Os detalhes vão ganhando mais charme, vão ganhando mais detalhes e o negócio vai ficando interessante. Aqui ela já tá quase toda envernizada, olha só. E aqui, como eu prometi, eu ia oferecer opções a partir dessas madeiras. Essa peça vai ser uma peça que vai fazer parte da coleção também dos signos. Essa peça vai ser um mobile, o nome vai ser Jardim dos Cogumelos, como eu sempre coloco. E eu vou colocar aqui as amanitas que a gente vai aprender futuramente. A amanita muscaria, que é um cogumelo que eu sempre faço aqui. E outros elementos referentes aos signos, tá? Que tipo é um mini grimório com... Eu não sei para qual signo essa madeira vai ser destinada. Mas se ela for pro signo de touro, por exemplo, aí eu vou fazer o símbolo do elemento terra e outros detalhes. Mas, se eu não fizesse um mobile, que vai ser de parede, no caso assim, ou assim, eu ainda não decidi a posição que ele vai ficar, assim não vai ser porque eu não curti tanto assim. Se eu não fosse fazer um mobile, eu faria um portal, eu pegaria uma madeira maior, com uma base maior, e poderia colocar em cima dessa base e fazer um balancinho com o elfo aqui. Ou eu poderia fazer um mobile nesse sentido, ou eu poderia fazer uma varinha. Daria pra fazer uma varinha tranquilamente, sabe? Dá pra fazer muita coisa. Ou a vassoura, a própria vassoura. Ia ficar uma vassoura bem interessante, porque a curvatura dela tá bem legal. Eu gosto muito de aproveitar as curvas que a madeira tem para colocar outros elementos, cristais, os fungos, os próprios fungos mesmo. O shimeji, por exemplo, que é um fungo que eu faço em quase todas as peças. E eu gosto de deixar bem interessante mesmo. Aqui eu vou colocar luminária, aqui na ponta. Ou aqui nessa ponta, se eu for colocar desse jeito. E, enfim, dá para criar uma infinidade de coisas. O negócio aqui que eu pretendo falar com vocês também é o lance da criatividade, da gente olhar um pedaço de madeira e enxergar só a madeira, enxergar esse universo de possibilidades que pode ser criado a partir da madeira, porque os detalhes são muito ricos. Essa peça, por exemplo, eu encontrei essa madeira lá em São Tomé, ainda quando eu morava lá, e ela tava com muita terra, nem dava pra ver os detalhes direito, de tanta terra que tinha, mas depois que eu lavei eu consegui visualizar com bastante nitidez os detalhes, tipo esse buraco, esse detalhe que é bem interessante. Eu não mexo em nada, eu não altero nada, eu não quebrei essa parte, ela já veio assim. Essa parte, por exemplo, também não alterei, não furei, não fiz nada, ela é desse jeito mesmo. A natureza que trouxe. E a partir dela eu criei o cenário que vocês veem aqui. Tá? Essa peça, ela recebeu o verniz, tá? Essa aqui é só verniz, não é cola. Aqui recebeu cola, essa aqui também, que é a guirlanda. Essa aqui é da Kátia. E essa aqui não recebeu verniz ainda, eu vou envernizar antes de enviar. Aí eu vou passar verniz em toda a peça, inclusive na bruxinha mesmo, no chapéu, na vassoura, no cabo. Aqui na parte de cima do cogumelo, esse cogumelo aqui a gente vai aprender futuramente.
E esse aqui é o grimório que eu vou fazer nas peças dos signos, que tem o símbolo, né, dos elementos. E como eu estava dizendo, essa aqui recebeu somente a cola. Ela fica mais brilhosinha, ela fica bem brilhosa. E o verniz, vou envernizar uma parte para vocês verem, para confirmar o que eu falei ali atrás. Quando vocês quiserem que a cor da madeira não seja alterada, passa a cola primeiro, porque quando eu passar o verniz, não vai alterar tanto, olha só. Tipo, vai ficar quase a mesma coisa, só vai dar um brilho a mais e essa madeira ela vai ficar mais resistente. Olha só. Vocês estão vendo? Pronto. Aí quando eu invernizá-la toda, aí ela vai estar pronta. Mas até chegar nisso, vai uns processos ainda. Mas são processos bem interessantes, eu gosto bastante. E o que mais que eu vou falar com vocês? As menores, essa aqui, tipo essa que eu encontrei lá na estrada quando eu tava vindo. Outra opção que eu poderia fazer também aqui é fazer uma junção dessas duas madeiras. No caso, o biscuit a gente vai utilizar na nossa segunda aula, tá? E que eu vou apresentar o biscuit para vocês explicar como que ele é utilizado aqui nas peças, como que ele é, qual que é o papel dele. Aqui eu poderia fazer a junção dessas duas madeiras. No caso, eu tenho que invernizar as duas, eu prefiro invernizar antes de trabalhar. Aí eu viria com o biscuit, prenderia essa ponta nessa, prenderia as duas e ia ficar uma peça bem diferentona. Para quem faz filtro dos sonhos eu não faço, eu acho lindo, gostaria de aprender até. Mas para quem faz filtro, daria para fazer uma arte bem linda aqui e depois vir com o biscuit. Ficaria uma peça bem interessante. Já fica a dica aí, tá, gente? E aí daria pra fazer assim, eu acho que eu vou... Acabei de criar aqui. Eu acho que eu vou fazer desse jeito. Vou fazer uma guirlanda diferentona, ao invés de fazer um móvel. Vou invernizar aqui, aí daria pra colocar o balanço aqui, eu daria pra colocar uma luminária, daria pra fazer só o cogumelo, fazer um cogumelo grande aqui, elementos em volta, um cristal aqui na ponta pra ficar bem lindo. E aí você já tem uma peça bem exclusiva e bem diferentona. O microfone caiu, peraí. Que dá pra fazer também, pra quem não tem tanto recurso de matéria-prima, é pegar gravetos, estilo esse aqui, por exemplo. Isso a gente vai aprender também nas próximas aulas. E gravetos diversos, assim, tipo, pra fazer isso que eu vou falar agora, é legal optar por gravetos com a mesma espessura, tá? Aí vocês cortam no mesmo tamanho, aí a gente vai juntar esses gravetos e fazer a estrutura de um banquinho. Depois a gente vai cortar mais um pedaço e fazer os pés desse banquinho. Pronto, eu tenho um banquinho pronto, aí eu posso fazer um elfo, eu posso fazer cogumelos, eu posso fazer bichinhos, eu posso fazer determinadas coisas. Infinitas possibilidades, como eu falei. E é isso. Acho que por hoje foi só. Eu acho que deu para explanar bastante sobre o material base, que é a madeira. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou colocar no grupo ou lá na página mesmo. Os stories que eu estou fazendo referentes a essas aulas, eles vão ficar salvos, tá? Nos destaques, é só acessar. E essas aulas também vão para o YouTube, tá bom, gente? Eu tô subindo elas. Vou subir, na verdade, e elas vão ficar salvas lá para vocês terem mais uma opção para visualizar, tá? No momento, será uma aula por semana, tá? Que é o que o meu tempo permite. Mas futuramente, talvez eu consiga fazer 2. Mas por enquanto, vou me comprometer a uma aula semanal mesmo pra gente ir aos pouquinhos e vocês não absorverem tanta coisa e irem aí, tipo, bem devagar mesmo pra conseguir fazer umas coisas bem bacanas. Qualquer dúvida, vocês chamem, tá? Vocês mandem mensagem que eu tô à disposição. Beijo e até a próxima aula.